Fala galera do canal Olho no Lance Tricolor, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo hoje para falar do novo técnico do Fluminense, técnico Luiz Zubeldia. O treinador acertou ontem, na tarde de ontem, né, de quinta-feira, com a diretoria do Fluminense, uma negociação considerada até uma negociação rápida entre as partes. O Renato Gaúcho pediu demissão na noite, na madrugada de terça para quarta, e a diretoria do Fluminense agiu rápido e na quinta-feira já acertou com o técnico Luiz Zubeldia, que fez seu último trabalho no São Paulo, né? Um técnico argentino de 44 anos e que fez seu último trabalho no São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, saiu, né, do São Paulo, fez seu último jogo pelo Campeonato Brasileiro nessa temporada, nesse campeonato, perdendo de 3-1 para o Vasco em São Paulo, e aí ele acabou sendo demitido. Então, o Zubeldia tem 44 anos, né? É um técnico considerado novo. Se a gente for comparar em relação ao Fábio, por exemplo, o Fábio tem um pouquinho mais de idade que o Zubeldia. Mas o Zubeldia também tem 44 anos, começou a sua carreira de técnico no Lanús, onde passou e treinou o nosso artilheiro Germancano, nosso ídolo Germancano, e vai se reencontrar com o atacante agora no Fluminense. Então, passando rapidinho aqui os trabalhos do Zubeldia, os trabalhos que ele teve aí durante a sua carreira. Ele começou no Lanús, depois foi técnico do Almeria, Barcelona de Guayaquil, Racing, LDU de Quito, Santos Laguna, Independente de Medellín, Alavés, Cerro Porteño, Lanús novamente, LDU novamente, onde ele conseguiu 2 títulos na sua carreira, e foi técnico do São Paulo, tá? Em relação ao São Paulo, a gente pode ver que o Zubeldia teve 82 jogos pelo São Paulo, fez 82 jogos, né, pelo São Paulo, e foi demitido no último jogo dele. O último jogo dele foi contra o Vasco da Gama, que ele perdeu de 3-1 no Morumbi. Tá? O Zubeldia, ele é considerado um técnico, como vamos falar, um pouco bem mais ativo durante o campo, durante a beira de campo ali, durante os jogos. Ele é um técnico que não para quieto, é um técnico que reclama muito em relação cobra muito, vamos falar assim, em relação à arbitragem. Tem alguns pontos, né, que a gente já viu aí, ele chutando água, bicando microfones, enfim, reclamando algumas coisas, sendo um pouco mais reclamão com a arbitragem, mas é o estilo do Zubeldia na beira do campo. Em relação aos seus times, o Zubeldia gosta muito de jogar num 4-2-3-1, por onde, principalmente no São Paulo, ele utilizou esse 4-2-3-1 muitas vezes. Tá? Na maioria das vezes foi o 4-2-3-1, mexendo em alguns sistemas durante alguns jogos, dependendo do adversário, mas a maioria dos jogos o Zubeldia usa o 4-2-3-1. E a gente conversou com alguns torcedores são paulinos e tem algumas informações divergentes, né, de alguns torcedores. Muitos falam que o Zubeldia é um técnico que ele não ataca muito, é um técnico que ele prioriza mais a parte defensiva, né? O time do Zubeldia sofre muito pouco em relação à defesa, tá? Mas também em contrapartida o ataque também tem umas dificuldades grandes de criar. O setor criativo demora a criar, o time tem poucas chances para criar e por isso não faz tantos gols assim. Mas passando pela LDU, ele foi campeão da Sul-Americana 2023 e campeão do Campeonato Equatoriano. E no São Paulo ele fez uma boa temporada no início, na temporada 2024, levou o time à Libertadores, só que ganhou alguns jogos da Libertadores, não perdeu fora de casa, tá?
mas a sua derrota para o Vasco da Gama antes da parada do Super Mundial foi decisiva para o Zubeldia sair, na verdade, pedir demissão do cargo do São Paulo e estava livre no mercado. E aí o Fluminense, na figura do nosso presidente Mário Bittencourt, foi atrás do Zubeldia e viu nesse momento que seria uma saída um técnico gringo. Né? O Fluminense não tem um técnico gringo desde 1997. O último técnico gringo que o Fluminense teve foi no último século, então a gente teve no século 2000, o Fluminense nunca teve técnico gringo, foram feitas tentativas para técnicos gringos, mas nunca tivemos, propriamente dito, um técnico à beira do campo treinando o Fluminense, e agora teremos essa oportunidade. Sinceramente, espero que o Zubeldia seja muito feliz no Fluminense, que consiga fazer com que o time jogue futebol, consiga resgatar a alegria dos jogadores do Fluminense em jogarem futebol, e que possa levar o Fluminense numa pontuação boa, numa classificação boa no Campeonato Brasileiro, e que possa treinar o time para que o Fluminense consiga disputar bem essas semifinais da Copa do Brasil e, quem sabe, o Fluminense chegar numa final de Copa do Brasil para poder disputar o título. Uma informação minha que, na verdade, uma ideia minha. Não tenho, sinceramente, se você me perguntar se eu gostei ou não da contratação do Zubeldia, eu meio que ainda vou ficar em cima do muro. Eu gostaria de ver outros técnicos no Fluminense, mas só do Fluminense já ter saído um pouco da caixinha em relação a contratações de técnicos que já são sempre os mesmos, foi uma coisa já bem legal assim em relação a isso. Mas, na minha opinião, eu ainda queria ter visto o Fluminense com algum outro técnico. Mas vamos olhar, vamos torcer para que o Zubeldia dê certo no Fluminense, traga vitórias, traga a alegria para a torcida do Fluminense, que isso que é o importante, e que ele faça um bom trabalho no Fluminense, tá bom? Então é isso, galera. Saudações tricolores para todo mundo. Quem quiser, por favor, deixa seu like, ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, porque para a gente isso aqui é muito importante, tá? Isso aí é de graça e para a gente é muito importante. Então é isso, galera. Saudações tricolores, grande abraço, até mais. Valeu!